Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que é Alessandro Silva, mais uma vez, para a gente meditar a palavra do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23, nesse 15º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor. Vamos fazer uma oração, então, de preparação para ouvir a palavra de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um domingo, Senhor. Muito obrigado por essa vida. Muito obrigado pelo sol que nasce, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela igreja, pela Eucaristia, pelos santos, por tudo que o Senhor deixou para nós, Senhor. Essa vida maravilhosa, Senhor. Queremos olhar para tudo isso e te louvar, Senhor. Também, Senhor, entregar em tuas mãos as nossas cruzes, as nossas dificuldades, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, se encontrando contigo, Jesus. Quantas pessoas, Senhor, morrendo. Quantas pessoas nascendo. A vida nasce, a vida é entregue a vós, Senhor. Te entregamos a vida de cada uma alma que se entrega a Deus nesta vida, Senhor. Te entregamos de cada uma vida que nasce, Senhor. Entregamos tudo em vossas mãos, Senhor. Pedimos, Senhor, que nosso coração esteja voltado a vós, para que em vós a gente encontre, Senhor, o alento. Em vós a gente encontre o discernimento da verdade. Em vós, Senhor, nós descobrimos, Senhor, o discernimento do que fazer, de como agir, Senhor. Para que a gente não entre em desespero, depressão. Cura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Que nossos olhos possam estar fixos em vós, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, no fundo das nossas almas. Reacende em nós o fogo do teu amor. Que a tua palavra, Senhor, penetre em nossas almas como uma espada afiada, nos trazendo iluminação, sabedoria, discernimento de como agir, Senhor. Que a tua palavra possa nos curar, Senhor. Possa nos guiar, Senhor, nesse vale das trevas. Que a sua luz, Senhor, a luz da tua palavra nos guie, Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Amém, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda, mas depois do nascer do sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a aquele que tem, dar-se-á, e terá em abundância. Mas a aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas sem compreender. Olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos,
e compreendendo-o com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar à tribulação ou à perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, este evangelho, ele é um dos principais sobre a vida cristã, sobre como alguns recebem o evangelho de Deus. Quantas pessoas têm dificuldade de entender, de entendimento, e a gente precisa ter aquela paciência para explicar aos irmãos mais frágeis, aos irmãos mais, que precisam de cuidado. Por quê? Porque eles precisam ter o máximo de cuidado, porque podem cair nesta questão de ser a semente à beira do caminho que eles não entendem e o demônio rápido tira-lhes do coração. Então essas pessoas que têm uma dificuldade de entendimento precisam sim buscar, precisam sim perguntar, precisam sim ter sede do conhecimento de Deus, precisam sim buscar, não pode deixar que o inimigo lhes tire a palavra e a oportunidade de viver o Evangelho, de entender o Evangelho. E da parte nossa, dos evangelizadores, ter a paciência de explicar, para que essa terra saia da beira do caminho e entre terra profunda. Os pedregulhos significam, aqueles que não suportam as perseguições e abandonam Deus, abandonam a vida com Deus e a palavra. Os espinhos são aqueles que se deixam sufocar pelos cuidados das riquezas do mundo. Eu tenho muito trabalho, eu estou muito ocupado, eu não posso agora ouvir o evangelho, eu não posso rezar, eu não posso... Meus irmãos, são pessoas que são sufocadas pelo mundo e ficarão secas, murcharão e morrerão. Em nome de Jesus, não deixem de rezar, não deixem de ouvir a palavra do evangelho, para que isso não aconteça com vocês. E a terra boa é aquela que dá fruto. E veja só, Jesus só revela o conhecimento da parábola para os apóstolos, enquanto os outros ficam sem entender. O que significa isso, meus irmãos? Que existe uma chave para mergulhar nessa intimidade com Jesus. E essa chave é a entrega de vida, a abnegação. É você dizer, eu quero entender isso. É dedicar tempo, é dedicar a vida a Jesus, uma vez que Ele deu a vida por mim. Meu irmão, dedique a sua vida ao Senhor. Leve Deus a sério, porque Ele te leva a sério. Separe um tempo da sua vida para viver com Deus. Isso é extremamente necessário. Pense nisso. Deus te abençoe. Shalom.